Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um zagueiro do Palmeiras que vai ficar livre no mercado e que, na minha opinião, poderia ser uma baita opção para o Cruzeiro para chegar para essa atual temporada e quem sabe, né, até mesmo não ter oportunidade no time de cima. Quero falar com vocês também sobre o caso envolvendo as dispensas do Cruzeiro, tanto no time profissional quanto na base, e qual vai ser a economia milionária que o Pedro Martins divulgou nessa última semana. E quero falar também sobre o Dodô, qual que é o valor que ele atualiza aí, ele e o Dedé, né, que cobram junto ao Cruzeiro, valores gigantescos. E falando em valores gigantes, quero falar sobre quantos milhões o Cruzeiro vai ter que pagar até no final do ano, daquele caso envolvendo o Rodriguinho, né, e o Pirâmides do Egito, que o Ronaldo vai ter que tirar do bolso esse dinheiro para fazer o pagamento, possivelmente ainda em 2022. Mas só antes de começarmos a playlist aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos a essa marca de 35 mil inscritos até no mês de agosto, até no final desse mês agora, né? Conta aí com a ajuda então de todos vocês, tá bom? Só de darmos sequência, temos o salve que vai para duas pessoas. Primeiro é para o Danilo Filho, que está sempre aqui acompanhando meus vídeos, ele é lá de Diamantina, Minas Gerais. Valeu aí, Danilo, por estar sempre acompanhando aqui o canal, muito obrigado mesmo. E o segundo, que no caso é para o Roger, ele que é lá de Porto Velho, da Rondônia, que valeu demais aí. Roger também está sempre aqui no canal. Caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de amanhã, que eu vou postar para vocês por volta de 11h45, meio-dia, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e a sua cidade. Só antes de dar uma sequência, tem um recado para vocês da UP Sports Bet, casa de apostas que está com uma boa cotação para o jogo de hoje, por exemplo, entre América Mineiro e São Paulo. Eu vou deixar a cotação aqui aparecendo para vocês, para você apostar nesse jogo aí das quartas de finais da Copa do Brasil. Tem também, eu quero destacar os jogos da Série A nesse final de semana. Tem, por exemplo, aí Fluminense e Curitiba, vitória do Fluminense em casa pagando 1,49. Tem também aí esse jogo no sábado, né? Tem também Atlético Mineiro e Goiás, vitória aí do Atlético em casa 1,29, empate 5,80, uma vitória do Goiás fora 12,10. Tem também domingo 11 horas, Juventude e Botafogo, às 4 Palmeiras e Flamengo, com boas cotações também lá na UP Sports Bet, vitória do Palmeiras 2,42, vitória do Flamengo 3,12 e o empate 3,38. Então vai lá dar uma olhada na UP, que eu vou deixar esse link aqui embaixo, que por lá você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bom, quero começar sobre essa notícia aí bem interessante, né, em relação a dispensas aqui no Cruzeiro, que vai ter uma redução bem forte para as próximas 2 temporadas. O Pedro Martins, que deu uma entrevista coletiva nessa última quinta-feira e falou sobre as saídas, tanto na base, que foram várias nesses últimos meses, né, eu trouxe aqui no canal, cansei de trazer saídas de jogadores da base, quanto também no profissional, que teve a saída de 6 jogadores na janela de transferências desse mês de julho e o início de agosto, né? 7 jogadores no total, no profissional, melhor dizendo, foram Gabriel Brazão, Matheus Silva, Rafael Santos, Adriano, Marco Antônio e Vitor Leque, além também do Matheus Pereira, que foi emprestado ao Guarani e vai ter, né, uma parte paga do salário pela equipe paulista. O Pedro Martins falou que é uma economia próxima dos 14 milhões de reais em 2 anos, tá? Então um valor aí de 11 milhões e 300 mil por parte do time principal e algo próximo de 2 milhões e 700 mil reais pela equipe das categorias de base. Um valor bem interessante, né? Se for pensar, então, uma economia a longo prazo, próximo ali dos 14 milhões em 2 anos, e o Pedro Martins completou dizendo o seguinte, abre aspas, pensando no Cruzeiro para fazer os próximos anos, em fazer a transferência de atletas, também para transformar num potencial receita de clube, isso falando em sustentabilidade para a Raposa é fundamental, foi sem dúvidas muito importante, fecha aspas, eles se referindo nessas saídas. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou disso, e até mesmo com as chegadas dos 8 reforços que foram contratados pelo Cruzeiro nessa janela. Inclusive vou deixar na tela final do vídeo uma sugestão para vocês, que eu falo sobre cada um desses reforços e se poderia ter chegado mais opções. Eu vejo que o Cruzeiro, mesmo com esses aumentos aí na folha de 8 contratações, não fizeram tanta diferença, justamente pela grande dispensa e saída de jogadores que não vinham sendo aproveitados. E você, o que achou do Cruzeiro nessa janela de mercado, tanto em relação a reforços quanto também a saídas? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, mais uma notícia que eu vinha falando para vocês que ia acontecer, né, nesse ano de 2022, foi já na manhã agora dessa quinta-feira que o torcedores.com postou o seguinte: Cruzeiro é acionado na FIFA e deve pagar a dívida até no fim do ano. Então essa dívida aí do Rodriguinho, que para você ter uma ideia, gira algo na casa dos 31 milhões de reais. E sem dúvidas, mesmo com as ações que o Ronaldo pagou para retirar o transfer ban do Cruzeiro, esse já estava meio que programado, né? Que o Ronaldo iria chegar e ter que fazer esse aporte
para o Cruzeiro registrar os jogadores para a disputa do estadual. Era bem óbvio, mas essa do Rodriguinho preocupava não por conta do valor, que ele já esperava que teria que ser pago, no máximo até meio do ano que vem, mas é que poderia chegar a qualquer hora. E a expectativa é de que até no final desse ano chegue, eu creio que vai ser ali mais para o final da temporada, antes da Copa do Mundo, deve chegar esse valor que o Cruzeiro teria que pagar 31 milhões de reais. Só lembrando que pode chegar assim um acordo com o Pirâmides do Egito, mas eu não confiaria nessa, porque eu não creio que os clubes devem chegar a um acordo, não porque o Ronaldo não iria pagar, mas o Pirâmides já, assim como os outros clubes que levaram o Cruzeiro na justiça, já tentou negociar com as antigas gestões várias vezes, até mesmo antes de levar esse caso para a FIFA, né? Então eu vejo que, como a FIFA, se o clube exigir, terá que pagar 31 milhões de reais à vista, senão vai ter punição, eu acho que o time do Egito está no seu direito e iria pedir sem dúvidas esse valor integral e à vista de 31 milhões de reais, um valor aí que dava para o Cruzeiro fazer muita coisa, ou aumentar em relação à folha salarial, uma melhora no centro de treinamentos da Toca 1, da Toca 2, que está precisando, né, sem sombra de dúvidas, ou até mesmo de contratações, né, o Cruzeiro que, igual eu falei para vocês, se não tivesse essas dívidas gigantes, foram quase, pagando isso aí vai ser o quê? 54 milhões de reais de punições na FIFA. Se o Cruzeiro tivesse esse valor para investir dentro do futebol, estaremos em uma situação muito mais tranquila, e alguns nomes que foram especulados que praticamente impossíveis, sendo que o Cruzeiro, se tivesse 10 milhões de reais, poderia levar o jogador, mas infelizmente nesse ano não deve ser essa realidade por conta do Ronaldo estar arrumando a casa e dessas questões de dívidas, né, que já teve desse caso aí do Rodriguinho, que não é novidade aqui para nós, né, o Cruzeiro que desde o rebaixamento para cá já teve que pagar punições referentes ao Rafael Sobis, o Denilson teve também o Riascos, o Arrascaeta, enfim. Só lembrando que o Rodriguinho, o Cruzeiro ainda tem 25% do percentual do atleta, que está no Cuiabá esse ano com números interessantes. 38 partidas, 11 gols, 34 anos de idade, mas assim, o último time que ele jogou, mesmo ele tendo bons números no Bahia, que é um time relevante, né, no Nordeste brasileiro, mas assim, não tem mais aquele hype, igual ele jogou já no Corinthians, no Grêmio, no Cruzeiro, jogando Libertadores, mas acabou que meio que ficou no esquecimento, mesmo tendo bons números, por conta daquele ano do Cruzeiro rebaixado, né, acabou respingando também para o atleta, que lembrando, tem um salário hoje no Cuiabá também, próximo dos 400 a 500 mil por mês. Quero falar aqui com vocês também, já que eu citei esse caso do Rodriguinho de dívidas, surgiu uma matéria ontem no Globoesporte.com e eu queria atualizar aqui sobre a dívida de 2 atletas, tá? Se você estiver em pé, é melhor se sentar, para que esses valores aqui são incríveis também, de quanto o Cruzeiro vai ter que pagar para 2 jogadores que a torcida não tem, né, não gosta absolutamente nada, pelo menos eu. O primeiro, o Dodô, que o Cruzeiro já era condenado a pagar 15 milhões de reais, porém ele, junto à Justiça do Trabalho, disse que solicitou essa atualização da dívida para 18 milhões e 317 mil reais. Não sabemos se vai ter essa atualização ou não, mas a expectativa é de que aconteça, tá? Até porque essa dívida vai aumentando de acordo com o longo prazo, como a taxa Selic nesse ano está próxima ali dos 12% a 13%, a expectativa é de que aumente mesmo, tá, esse valor. O Cruzeiro que não pagou, não chegou a um acordo antes, que vai acabar recebendo esse prejuízo de mais 3 milhões de reais. Então o Dodô chegando a 18 milhões, incrível, né? Como que ele chegou e assinou um contrato que realmente é um valor gigante, sabe? É inimaginável um jogador receber aí quase 26, 30 milhões de reais em um contrato de 3 anos. Absurdo, incrível a gestão aí do Itaí Machado, do Wagner Pires, enfim. E o Dedé também, algo próximo dos 20 milhões e 500 mil reais, ou seja, só com o Dodô e o Dedé, até faz dupla aí, mais uma dupla de estrago, né, pro Cruzeiro, de quase 40 milhões de reais só para esses 2 jogadores, que lembrando, esses valores vão ser pagos a longuíssimo prazo. Até o Cruzeiro tenta aí, por conta de ser uma SAF, e poder fazer esse pagamento a longuíssimo prazo mesmo, né? Porque, por exemplo, se a Raposa conseguir, como é uma empresa, tem várias empresas aí, por exemplo, que tem uma dívida gigante e um pagamento em 30, 40, 50 anos. Até os jogadores têm ficado muito revoltados por essa questão da SAF. Você pode ver que a maioria deles tenta acionar não a SAF do Cruzeiro, mas sim o Ronaldo. Porém, muito provável que isso nem chegue a ele, tá? Vai ser a SAF do clube que vai pagar. E pode ser sim que o jogador receba esse valor com correção monetária, mas daqui 30, 40, 50, 60 anos, tá? Então, é uma coisa que pelo menos o Cruzeiro vai fazer. Vai pagar, mas vai pagar em longuíssimo prazo. Porém, um valor desse aqui de 20 milhões não tem nem muito o que fazer, né? Seria, mesmo que se pagasse ali em, sei lá, 40, 50 anos, ainda seria 100 mil reais por mês. E o pior é o caso do Dodô, né? Que ainda joga no rival do Cruzeiro, apesar de que boa parte desses jogadores eu vejo que o karma pegou muito pra eles, né? Não conseguiram ter uma boa sequência na carreira. Dodô mesmo, em 2020 nem quis jogar bola, não jogou em nenhum time, só pra tentar um contrato aí, receber esses 20 milhões do Cruzeiro. 2021, 34 jogos só pelo Atlético. Nesse ano entrou em campo em 5 oportunidades,
Então você vê que todos os jogadores de 2019 para cá, eu vejo que nenhum, né, deles conseguiu, assim, os que foram rebaixados, que a torcida não gostou, nenhum conseguiu se reerguer na carreira, né, será por quê? Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse caso do Dodô e do Dedé, juntos cobrando quase 40 milhões de reais na justiça do Cruzeiro. Para terminar aqui o vídeo com uma notícia boa, que eu já estava ficando até bravo, quero falar aqui com vocês sobre o Luiz Freitas, zagueiro de 18 anos de idade, que o Nicola trouxe uma informação, no caso, na manhã dessa quarta-feira, que o Palmeiras tem interesse na liberação do atleta mediante um percentual de uma venda futura do jogador. E assim, eu já ouvi zagueiro novo do Palmeiras, o Cruzeiro contratou recentemente o Juan Santos para as categorias de base e pode integrar também o time principal daqui a um tempo, mas assim, pensei que o Cruzeiro já estaria bom e não poderia ter muita chance, né? Porém, eu fui dar uma olhada nos números do jogador e eu achei uma excelente oportunidade, tá? Mesmo o Cruzeiro já tendo, por exemplo, tem o Everton na base, tem agora o Juan Santos, tem o Pedrão também, e assim, os jogadores igual o Luiz Felipe, o Eduardo Brock, o Zeivaldo, o Lucas Oliveira, Wagner Leonardo, mas esse jogador eu vejo que chegando esse ano para a base e ano que vem fazendo um preparo no estadual para jogar no time principal, eu vejo que pode ser uma joia, tá? Luiz Freitas, 18 anos de idade, ele que nessa atual temporada pelo Palmeiras jogou 10 participações na equipe de base do clube, chegou também a atuar pela equipe principal do Palmeiras e vinha treinando, né, alguns jogos, alguns treinamentos ali com o Abel Ferreira no time principal do Palmeiras. Ano passado, para você ter uma ideia, mesmo ele sendo zagueiro, ele se destaca bastante, porque ele é bem alto, eu não consegui confirmar a altura dele, mas pelo que eu vi ali de vídeos e fotos, parece ter próximo de 1,90m, 1,95m. Ano passado ele fez 7 gols em 24 participações. Além disso, ele já teve convocações para o Sul-Americano Sub-15 lá em 2019, atleta do Palmeiras desde quando começou, né, a ser registrado aí pela CBF, desde os seus 12 para 13 anos de idade. Então acho que o Luiz Freitas poderia ser uma boa opção. Nesse primeiro momento, chegando para o time de base, não acho que ele teria já essa questão de, quer chegar num time, mas tem que ser o titular. Eu acho que não, tá? Não precisa já necessariamente para o profissional, seria assim para a base. E o Palmeiras, que de acordo com o Nicola, aceita liberar o jogador mediante tendo um percentual, né, de uma venda futura. Por exemplo, fica com 50%, Cruzeiro com 30% e um percentual para o atleta, algo próximo a isso. Vamos ver aí né, vai que esse vídeo aí chega alguém da diretoria do Cruzeiro, de analista da base. Acho que pode ser uma boa opção sim pro decorrer do ano, até por conta, igual eu falei no início do vídeo, né, acaba que complementou aqui, o Cruzeiro já teve uma liberação de quase 2 milhões e 700 mil reais por conta da saída dos jogadores das categorias de base. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês. Esse aqui é onde eu falo sobre o Marcelo e essa parceria junto com o Ronaldo, vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Nesse outro aqui também onde eu falo sobre o Paquetá, curtindo umas publicações do Cruzeiro, que história é essa? Vai lá dar uma olhada. Falo também sobre quando o Jajá vai voltar nesse vídeo aqui, que eu postei de tarde, e o link aqui embaixo na descrição da UP Sports Bet, para você começar a fazer suas apostas com R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. E caso você queira me seguir no meu Instagram, eu tô passando tempo aqui em Porto Alegre, vou no jogo entre Grêmio e Cruzeiro no domingo, né? Vai lá dar uma olhada nos bastidores, eu vou postar tudo por lá também, gustavo.crz, o link tá aqui embaixo na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!